Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Liz Fraga. Então, sou jornalista e faço entrevistas, né, com algumas personalidades pelo Instagram. Hoje eu vou conversar com um ator, roteirista, jornalista, cearense, há 22 anos aqui no Rio de Janeiro, vencedor de prêmio de humor, André Teixeira. Vou chamar o André agora. O pessoal tá entrando na live. Gente, chama todo mundo para assistir. Oi, Maria do Banjo. Manda um aviãozinho aí para todo mundo para assistir a live. Estou convidando aqui o André. Oi, Vinícius. Oi, Renato. O pessoal está entrando. Oi, André. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tá me vendo? Vou só ajeitar a câmera aqui, um segundo. Tá bom. O pessoal está entrando também. Não entendi? O pessoal também está entrando agora. Ah, perfeito. Oi, gente. Boa noite para quem está entrando. Oi, André. Tá me vendo bem? Tô te vendo super bem, tá me vendo? Tô. Tá me ouvindo bem também? Tudo certo. Ah, então, poxa, muito obrigada. Eu já até, Feliz. muito obrigada mesmo por ter aceito. Nada, Tô um super prazer. feliz. Boa noite, gente. O pessoal que está entrando agora. Eu vou de novo te apresentar. Gente, hoje eu vou conversar. Estou super feliz que eu vou conversar com o André Teixeira. Ele logo já aceitou o convite. A gente se falou super rápido, né? Eu falei, vamos fazer uma live, vamos fazer uma entrevista. Você é artista e eu já te acompanhava também no YouTube. Que E bom. tava vendo também a sua ida agora para televisão. Aí eu falei assim, vamos fazer uma live, a gente conversou um pouquinho, você super aceitou rápido e eu fiquei bem feliz. Gente, o André é ator, é jornalista, que eu não sabia. Depois você me conta aí, né, que você falou comigo, mas eu não sabia que você também era jornalista. Humorista, roteirista, também de teatro, né? Mas no momento não. E cearense há 22 anos aqui no Rio de Janeiro. Ganhador de prêmio, né, melhor do humor, né, em 2010, o prêmio Carioca. Em 2011 também você ganhou outro prêmio que foi pelo Franquia Carioca, foi o Franquia de Comédia. Franquia de comédia, isso. Que é um dos meus solos de humor. Aqui são vários personagens diferentes. Então, Isso. bom, eu já vou começando a perguntar, assim, a gente sabe que o Nordeste é um celeiro de grandes nomes, né? do, Sim. do- não só do humor, mas na arte como um modo geral, mas a gente falando assim especificamente no humor, que foi, até me explica se foi a tua escola também, né? A gente tem aí o Chico Anísio, Tom Cavalcante. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta meio clichê, como é que é ser cearense e humorista?
Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Tem muita gente que está entrando aqui que eu conheço. Tem o Vini, que trabalha comigo lá na Globo, que está aqui também, o Vinícius. Boa noite. Tem alunos meus, o Johnny está aqui, que eu também sou professor de teatro, né, de cinema, de televisão, enfim. E vamos lá, como é que é ser cearense humorista? É quase que uma redundância isso, né? A gente no Ceará, a gente bebe muito dessa fonte do humor. O Ceará é tido como a terra do humor. E quando você resolve ser artista, ser ator, principalmente ser ator lá no Ceará, lá em Fortaleza, que eu sou da capital, mas isso se estende para o estado todo, você tem quase que uma obrigação de começar pelo humor, né? Chico Anísio foi e é, para mim, a maior referência no humor. Tom Cavalcante também, tem Renata Aragão, enfim, tem muita gente boa aí. E eu bebi dessa fonte, bebo dessa fonte até hoje, e é algo que me deu muita força, muita segurança para desempenhar as outras vertentes da interpretação. O próprio Chico Anísio falava que um bom ou um excelente humorista é sempre um bom ator. Agora, essa via contrária não existe. Nem sempre um bom ator vai conseguir fazer humor. Porque o humor é realmente, na minha humilde opinião, o mais difícil da interpretação. Porque você arrancar a gargalhada de alguém, principalmente se tratando de Brasil, é um pouco complicado, né? A gente já viu tantos problemas. Então, você conseguir ter esse dom de arrancar uma gargalhada é realmente algo para ser aplaudido de pé. E eu sou muito feliz por ter bebido dessa fonte e me ajudou muito nessa minha caminhada aqui no Rio, como você falou. Eu sou natural de Fortaleza, mas estou aqui há 22 anos. Cheguei aqui com 22 anos, cheguei aqui um garoto. Hoje eu sou um garoto de 44 anos. E no ano passado surgiu o convite, né, para você fazer a novela das 6, né? Não foi isso? Você fez Sargento Padilha. A sua escola é o humor. Como é que foi essa transição para as artes dramáticas, para a teledramaturgia? Então, essa minha novela na Globo foi a 8ª novela, né? Além da Ilusão, foi a minha 8ª novela na emissora. E esse último papel foi do Sargento Padilha, que foi um personagem muito desafiador, que eu fiz um sargento da década de 40, né? Com uma linguagem completamente diferente da nossa de hoje em dia, uma postura completamente diferente. Óbvio que tudo isso dentro de uma proposta dramatúrgica, mas foi desafiador por vários motivos, né? Eu nunca servi o Exército. Eu pedi baixa do Exército, porque na época que eu passei no vestibular, eu não queria realmente servir o Exército. Então, minha experiência e vivência dentro do Exército era zero. Mas, graças a Deus, eu tive uma equipe maravilhosa trabalhando comigo. Eu tive um coach militar, que foi o Coronel Leite, né? Que foi assim, um cara que me ajudou demais. Fora toda a equipe da novela, que sempre me abraçou muito, né? Desde a direção, aos preparadores de elenco, ao Jefferson, ao Thiago, a Tati, todo mundo que formou essa equipe maravilhosa. E a questão da transição. Eu costumo dizer, eu não costumo usar a palavra transição. Quando você está muito enraizado em um gênero e de repente você tem que fazer outro gênero, eu não uso o termo transição, eu uso o termo desafio. Porque a transição, para mim, é algo muito brusca, né? Você tem que fazer uma transição. E o ator ele tem que estar preparado para fazer tudo. Então, eu não considero isso uma transição. Transição é eu, de repente, deixar de ser ator e virar um médico, ou vice-versa. Porque eu vou estar saindo de um nicho e indo para outro completamente diferente. Como é dentro do mesmo nicho, dentro da mesma área, eu costumo dizer que é realmente um desafio. E esse desafio é muito bom e muito salutar para a gente enquanto artista. Porque a gente, de repente, a gente sai de uma zona de conforto. Não foi o meu caso, porque eu sempre procurei fazer coisas fora também do humor, né? Principalmente em teatro. Mas em relação ao Sargento Padilha, foi muito desafiador por conta da composição geral, né? Do personagem ou da personagem.
Mas foi bacana, foi legal. Eu gosto desses desafios. É, muito bom. Você está também, eu vou deixar para falar mais no final, mas você chegou a mencionar comigo que, não sei se você pode falar também, né? Contar. Tem um convite para uma próxima novela. Isso. A gente, sempre que você está fazendo algum produto, né, e a política interna da emissora modificou um pouco, mas até antes dessa modificação interna, o ator ele sempre está buscando alguma coisa. A gente está sempre tentando fazer um network diferente. Então, dentro desse período, o personagem foi muito bem recebido, teve uma crítica muito positiva em cima do trabalho, não só da personagem, como do núcleo, como da novela como um todo. Foi uma novela que realmente foi um sucesso. E eu fico muito feliz e muito honrado de ter participado. Então, nos corredores da Globo, do Projac, me encontrei com alguns produtores, com alguns diretores e surgiu aí esse convite em aberto. Eu ainda não posso falar nada, até porque não tem nada concretizado. Mas, muito em breve, vocês vão me ver em mais uma novela aí e não demora muito. Depois do humor no teatro, você participou de 2000 até 2018, né? Foi de 2010 a 2018 do canal, um dos canais mais populares que é a Parafernália, né? Na Depois você verdade, foi. foi de 2011. O canal surgiu em 2011. Isso. E Mirtes, depois. beijo. Mirtes é mãe da Carol, que fez a novela também. Maravilhosa, uma linda. Que eu já tinha feito um trabalho com a Carol em Malhação e acabou que a gente se esbarrou. Infelizmente não fomos do mesmo núcleo, né, Mirtes? Mas a Carol é uma querida, uma atriz talentosíssima. Beijo. E muita gente aqui que está Muita chegando. gente. Que bom. Gente, boa noite para quem está chegando. E para quem não me conhece, eu sou Liz Fraga, né? Conversando com o André Teixeira, ator, jornalista, humorista, roteirista, produtor de teatro também. Eu dei uma Né? parada. Então, Eu dei uma parada com a produção de teatro, porque depois da pandemia o negócio ficou difícil. Meu irmão também está aqui, direto de Fortaleza. Oi, pode falar, Liz. eu ia te perguntar, então eu vou esperar um pouquinho para perguntar sobre a questão do fenômeno da internet, né? Para Eu quero Fernandes? perguntar agora se você citou a pandemia. Como é que você passou a pandemia? Porque todos os artistas, né? O setor de teatro, das artes, foi um dos que mais sofreram. Sim. Um dos que mais sofreu, perdão. E todos nós sofremos, né? Mas a arte sofreu muito, porque se você não pode sair de casa, você não pode ir a um cinema, você não pode ir a um teatro, as pessoas não têm como produzir. Ou se alimentar, a gente dá um jeito, mas mas a questão do lazer, da cultura, ficou muito comprometido. E até hoje a gente ainda tem esse resquício, né? O medo. Como é que foi para você especificamente, esses 2 anos? E como é que está sendo esse retorno? Excelente pergunta, Liz. Foi muito difícil. Foi muito complicado. A gente teve que se reinventar em algum momento e para o ator ficou até mais difícil esse se reinventar. Para o músico não tenha sido fácil, mas o músico ele conseguia fazer uma live. Você via várias lives, né, com shows, enfim, um ambiente completamente seguro e tal, e ali dava para rolar. O ator ele vai fazer o quê? É, Então foi um período muito complicado. Nesse período eu tive momentos de que eu cheguei a me questionar se não era o momento, de repente, de voltar para Fortaleza, dar um tempo lá. Porque lá é que está a minha família. Aqui no Rio, eu não tenho família. Entre aspas, eu tenho um filho carioca. Meu filho caçula é carioca. Tenho 2 filhos, o mais velho mora em Fortaleza e o caçula é nascido e mora aqui no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a me questionar por vários motivos, né? Motivos profissionais, motivos pessoais. E eu me reinventei com a questão das aulas online, né? Então eu montei, graças a Deus, eu tenho aí uma vasta experiência dentro do meio, e aí foi o que me veio na cabeça. Eu falei, cara, vou dar aula aqui, né?
para poder me manter. Eu tinha uma reserva, obviamente, isso é importante também o artista brasileiro, ele tem que ter essa consciência que é uma área muito instável. Hora você está na crista da onda, hora você está no meio da onda, hora você está na areia. Então você tem que saber como lidar com isso. Então, guarde o seu dinheiro, artista, tá? Independente se é da primeira prateleira ou da segunda prateleira. Isso é inteligência econômica e financeira. E brasileiro tem que agir assim. Então, eu tive essa ideia de me reinventar dando as aulas. E foi realmente o que me segurou. Tanto a parte mental, porque todo mundo sentiu isso, a questão do abalo, né, emocional, todo mundo ficou à flor da pele. Eu, graças a Deus, tive e tenho um amigo que me foi muito importante nesse período, ator também, Márcio Tadeu, fez o Padre Solano em Avenida Brasil, tá fazendo agora Mato Sertão, um irmão que eu tenho também, e nós fomos o apoio um do outro. Mas foi muito difícil, a retomada ainda está acontecendo, a coisa ainda não voltou como era, tá? Mas graças a Deus está voltando. No final de 2020, eu fui chamado para, até então tudo parado. Dia 16 de março entrou a quarentena. Em novembro de 2020, mesmo ano, ou seja, de março a novembro, zero. Só tentando se reinventar. Eu fui chamado para fazer a primeira fase da novela Um Lugar ao Sol, que eu fiz. Então foi onde deu um respiro, mas logo depois caiu de novo, porque a pandemia a gente achou que a curva estava descendo, ia voltar tudo, a curva subiu de novo e parou tudo de novo. Então, eu só fui retomar os trabalhos com a Globo, com a parte do audiovisual, teledramaturgia, com o convite no final do ano passado. Em outubro, setembro ou outubro do ano passado, está fazendo um ano agora, a produção de elenco da Globo me ligou, me fazendo um convite para compor a novela, fazendo o Sargento Padilha. Então, foi aonde realmente eu tive a consciência de que não, a coisa está voltando. Então, os meus planos de voltar para Fortaleza todos caíram por terra. Até porque, como eu te falei, eu estou aqui há 22 anos, então a minha vida foi embasada aqui, principalmente no âmbito profissional. Então, eu relutei bastante até de tomar essa decisão de ir para Fortaleza, foi a decisão certa, consegui me manter aqui, e aí ano passado foi quando beleza, a coisa agora vai voltar ao normal. Mas só finalizando e reiterando, a gente ainda está nesse processo de recuperação. E como você bem colocou, as artes, se não foi a mais, com certeza foi uma das áreas mais afetadas, juntamente com o turismo. O turismo também sofreu demais. Então, as artes e o turismo, e as artes, quando eu falo arte, eu quero ser bem amplo, a arte como um todo. O músico sofreu, o diretor sofreu, o ator sofreu, o iluminador sofreu, o coreógrafo sofreu, porque a arte chega até o público de uma maneira já ali sem os bastidores. Já chega o produto final. Mas até chegar tanto um espetáculo teatral, quanto uma série, quanto uma novela, quanto um filme, tem muita gente envolvida nesse projeto. E todas essas pessoas, todos esses profissionais sofreram com isso também, mas graças a Deus a coisa está voltando aos poucos. E é uma profissão que tem que ter o contato, né? Tem que Ter o ter. contato com as pessoas. É como você falou. O músico, os músicos se reinventaram. Eu vi um fenômeno muito interessante, né? Todo mundo ficou muito surpreso por como que os músicos se reinventaram, né, fazendo as lives. Mas mesmo assim, foi aquela coisa da superação mesmo, porque não foi fácil, né? E as pessoas, como você falou, economicamente isso afeta todo mundo, porque até você conseguir fazer uma live e você conseguir que reverta financeiramente é muito complicado. E emocionalmente também para muita gente, né? Eu vi como é que as pessoas ficaram emocionalmente. E afeta não só o financeiro, afeta o emocional, como a saúde como um todo. E eu quero te Muito. fazer uma outra pergunta também. Como você vê, quero voltar ao canal Parafernália, que eu gosto muito, né, também, né?
Eu sempre assisti. E eu acho, assim, o que eu venho percebendo, né, eu quero a sua opinião, tem havido um fenômeno de artistas fazendo da internet um trampolim para a TV. Né? Então a gente tem aí o fenômeno Whindersson Nunes. Eu estou fazendo essa pergunta para você porque você tem essa escola de humor, né? Sim. Vê, além do parafernália, o Porta dos Fundos. Então começa na. Antigamente a gente via a pessoa já estabilizada, consolidada na televisão, e aí, com o advento da tecnologia, você faz alguma coisa na internet. Hoje, de uns tempos para cá, não, a pessoa se consolida na internet, vira um fenômeno, fica milionário e utiliza como trampolim para a televisão. Né? Aí vem naturalmente, né? Não utiliza. Naturalmente, as TVs convidam. A que você atribui tudo isso? E se com você também, antes você foi de teatro, você já fez outras novelas, mas se você sente que com isso que você também que com você também aconteceu dessa forma? Vamos lá, então. Antes do boom da internet, né, do boom, principalmente do YouTube, que isso se deu por volta de 2010, um pouco antes, talvez 2009, mas realmente começou a ser difundida e ser explorada a partir de 2010, 2011, que inclusive é o ano de fundação da Parafernália. O artista ele tinha como vitrine os palcos, né? Muitos atores foram descobertos fazendo peças teatrais. Os diretores eram convidados a assistir os espetáculos. Eu peguei essa época, né? Os produtores de elenco eram convidados a assistir os espetáculos quando nós estávamos em cartaz. Por isso que era tão importante a gente estar sempre em cartaz, né? Uhum. E isso também ajudava o teatro se manter. Mas é um outro assunto que a gente pode, se der tempo, abordar aqui também, que é uma triste realidade hoje em dia, o cenário teatral brasileiro e principalmente o carioca. Então, os tempos mudaram, a internet veio e eu vejo isso com bons olhos, entre aspas. Eu acho muito legal o ator, o artista ter um espaço para divulgar o seu trabalho. Eu acho super válido, financeiramente acessível, né? Todo mundo hoje em dia tem uma conta no YouTube, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no Facebook, tem um perfil no TikTok. E isso é sim uma plataforma de divulgação, é uma maneira de você se colocar na vitrine. Porém, como eu falei que eu acho isso legal, mas botei as aspas, eu acho que a gente acaba que perde um pouco da essência do trabalho, da dedicação, do estudo que um ator propriamente dito tem. Porque muitos que se tornam famosos na internet e acabam sendo convidados, isso é uma opinião muito particular minha, tá? Acabam indo por conta dessa fama na internet. E não tem base teatral, não estudou, deu certo. Estourou, viralizou, deu certo, tá com alguns milhões de seguidores, isso vai reverberar dentro do produto no qual ele foi inserido na televisão com mais visibilidade, com mais ibope, e isso vai trazer um lucro para esse projeto. Mas eu acho que ainda a gente tem que valorizar o profissional pelo profissional. Tem muita gente que está conseguindo espaço e está tirando espaço, tirando entre aspas, de quem está na batalha, de quem está aí, de quem tem qualidade, de quem estudou, de quem se preparou. Nada contra, repito, essas pessoas que conseguem chegar através dessa vitrine chamada internet. Mas que se preparem, que façam por merecer, até porque, às vezes, é chamado para um trabalho e nunca mais faz nada na televisão. Isso a gente tem aí alguns exemplos, não vou citar nomes, para não ser indelicado ou enfim. Sim. Mas tem muitos aí, internautas, que de internautas viraram influencers, que viraram web celebridades, que foram chamados para fazer trabalhos na televisão, senão nunca mais fizeram nada. Então, eu acho importante essa preparação do profissional. E quanto a mim, eu
Eu acho que eu não vivi esse momento. Eu não fui oportunizado por conta da internet. Eu acho que eu fui oportunizado ainda. Eu sou da geração que ainda foi oportunizada pelo teatro, né? Inclusive, esse prêmio que eu ganhei, ele me abriu muitas portas. Então, foi a partir daí que eu comecei a ser mais visto, mais requisitado, né? Logo depois, eu fui para a Parafernália, fiquei na Parafernália de 2011 a 2018. Então, enfim. E eu não me coloco nessa prateleira de que a internet me ajudou a ter a visibilidade que eu tenho hoje na televisão, a desempenhar os trabalhos que eu desempenho hoje na televisão, a ser solicitado como eu sou hoje pela televisão. Eu não passei por isso. Nada contra, repito. Uhum. Acho super válido. Eu fiz a pergunta porque a gente vê muita gente, né? E muitos convites agora, influências convidadas para fazer a novela das 9. Eu não perguntei nem numa questão da oportunidade de uma forma pejorativa, Não mas sei. como uma coisa até benéfica, né? Porque é uma forma de vitrine. Da mesma forma que tem tanta gente boa que não tem visibilidade, a internet, por outro lado, tem esse lado que eu concordo plenamente com você, né? As pessoas têm que, com qualquer profissão, você tem que se preparar, senão você banaliza a profissão e desrespeita os outros que vêm se preparando, estudando, uma formação de teatro. E tem o lado também daquelas pessoas que vêm batalhando, e com a advento da tecnologia, a internet consegue ser uma vitrine para tantas pessoas que não são agraciadas, né? Até pela televisão. Toda moeda tem dois lados, né? Para dizer a verdade, né, André? Toda moeda tem dois lados, né? E você é roteirista. Bom, já te falei que a gente já te apresentei, né? Dizendo que você é roteirista. E você também era um dos roteiristas do Parafernália e roteirista também dos Carecudos, né? Mas os Carecudos você criou, era diretor, Parafernália você era um dos roteiristas, né? Era um dos criadores também do Parafernália? Eu fui na primeira formação do Na Parafernália, primeira né? formação. Isso. A Parafernália foi uma ideia, foi algo, foi idealizado pelo Felipe Neto. E aí Isso. juntamos aí um bom grupo e eu fui da primeira formação da Parafernália, aonde eu era ator e roteirista. Isso. E como é que era gravar? Tem aqui uma pergunta, inclusive até a minha mãe, que também é de teatro, tá? Minha mãe já deu aula de teatro, também era de produção teatral, é Isilda Fraga. Mas como assegurar o estudo e a formação tão importante para o ator? Como Até, gente, assegurar? quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Fiquem à vontade. Dona Isilda, como assegurar o estudo e a formação tão importante para o ator? Eu acho que vai muito. Eu vou me dar como exemplo, porque eu acho que se a gente tem que dar exemplo de alguma coisa que parta da gente, né? Então, eu acho que vai muito da vontade do profissional querer se especializar naquela área. Então, como assegurar essa formação, né, que é tão importante para o ator? Indo em busca de curso, né? Procurando se especializar, procurando estudar, procurando estar inserido, principalmente no teatro, que eu bato nessa tecla. O teatro é a base do ator, é onde o ator é forjado. Para você ser um bom ator para o audiovisual, seja para televisão, para o cinema, para qualquer coisa, você tem que ter uma boa base teatral. O teatro é que vai te moldar e que vai te dar essa segurança. Então, respondendo mais uma vez a pergunta da Dona Isilda, como assegurar? Eu acho que essa é uma pergunta que cada um que está entrando nessa área tem que se fazer. Como é que eu asseguro esse estudo que é tão importante para a minha profissão? Correndo atrás. Tem cursos oferecidos aí de maneira gratuita para quem não pode pagar. Procura uma companhia de teatro para estar inserido, fazendo peça, seja qual for a natureza dessa peça, peça infantil. Às vezes as pessoas, os atores, têm preconceito com peça infantil,
O público infantil é o mais sincero que possa existir. Então, é uma mega de uma escola você fazer teatro infantil. Então, a minha opinião, ou respondendo a pergunta, como assegurar isso, é você ir atrás do seu objetivo. Porque foi isso que eu fiz quando eu saí de Fortaleza e vim para cá. Ah, perdão, André, é porque, até perdão minha mãe, porque a pergunta, como nós não consegue escrever, não tem espaço para escrever tudo, a minha pergunta está quebrada ao meio. Tem que ler a primeira, estou procurando aqui. Para ter o DRT são muitas exigências. E essas pessoas como conseguem atuar sem o registro? Ou o registro é facilitado? Aí aqui, mas como assegurar o estudo e a formação tão importantes para atuar? Pelo que eu entendi, é difícil conseguir o DRT, né? Depende, Liz, depende. E uma São pergunta muitas também exigências, que... são muitas exigências. Então, essa questão do ser difícil ou não. Uma coisa está atrelada à outra. Vai também do teu querer, do teu buscar, porque nada vem fácil, principalmente quando você quer ser artista no Brasil. Existem duas maneiras de você conseguir DRT, tá? Primeiro, você fazendo um curso profissionalizante, ou uma faculdade de arte cênica, que aí você vai passar 2 anos estudando, 3 anos, depende. Você já sai, você já consegue a tua habilitação com o DRT na sua carteira de trabalho. Isso é uma das maneiras, né? Que você já consegue o DRT definitivo. Caso você não consiga fazer um curso, né, não tenha, né, dinheiro para custear um curso, você vai trabalhar na área, vai juntar o teu material, vai chegar até o SATED, que é o sindicato, e vai dar entrada no teu registro provisório. Um DRT provisório, que te habilita a trabalhar em quaisquer produções que exijam DRT, por mais que ele seja provisório. Você vai ter 1 ano para trabalhar com DRT provisório, juntar mais comprovação de trabalho, para depois desse 1 ano, você volta no sindicato para dar entrada no seu definitivo. Passa por uma análise, caso aprovado, você é encaminhado ao Ministério do Trabalho, aonde o seu DRT vai constar em carteira de trabalho, e aí é o definitivo. Então, existem essas duas maneiras de você obter o seu DRT. Bom, acho que está bem explicado. Quem quiser deixar mais pergunta, pode deixar. Gente, eu não vou entrar em aspecto aqui de política partidária, porque eu acho que não tem nada a ver, né? Acho que... Mas eu posso fazer algumas perguntas também, né? Eu tenho aqui até uma pergunta, mas eu vou deixar para depois. Eu quero voltar como roteirista, se você tem a preferência entre essa linguagem de esquete, porque você participou do Parafernália, quer dizer, você era do Parafernália e criou os Carecudos, que quer dizer, na verdade são 2 carecas e um cabeludo, né? Na verdade, os 3 são carecas, é porque a careca do outro é aqui, ó. Eu vi cabelo aqui. Não, mas a dele é aqui, ó. Desculpa. É aqui. É um heliporto. E assim, aqui, você falou a careca aqui, eu falei assim, não, eu vi cabelo aqui. A careca dele é aqui. Ah, tá. Então, um é metade careca, os 2 são carecas. Era a cota do cabelo era com o Ramon, a cota do cabelo. Eu e o Douglas raspados. Então, eu quero saber se você prefere essa linguagem de esquete, essa linguagem rápida de internet, né, de fácil acesso, né, para todo mundo. Posso chamar de fácil acesso para todo mundo, né? Ou a linguagem de televisão. Eu estou perguntando dentro do humor, né? Não estou perguntando agora sobre a novela, a dramaturgia, que é uma linguagem, porque você vai estar com gancho para o Cine Hollywood e para o Cilada, que você vai explicar agora para a gente. Que já é aquela linguagem sitcom que as pessoas têm, né? Tem um núcleo, tudo envolve, tudo está em torno de um protagonista ou alguns protagonistas que frequentam sempre os mesmos locais, tem sempre tramas, envolvem tramas.
como roteirista, qual é a linguagem que você prefere? Ou se você pode dizer, ou fazer, ah, não, eu não quero me comprometer, eu gosto de tudo. Não, eu não tenho problema, até porque nós temos preferências. Eu acho que seria hipocrisia da minha parte falar que não tem. É como eu chegar para você e falar: "Ah, eu sei que você gosta de café, de refrigerante, de vinho. Qual a sua preferência?" Você vai ter uma preferência ali. Ah, não. Eu não passo sem café, gente. Com vinho até eu deixo e tal. Eu amo vinho, mas se não tiver, não tem problema. Agora, café eu não passo. Então, preferência, eu não vejo problema em falar. Eu tenho preferência, sim, enquanto roteirista. E eu gosto muito desse humor rápido de sketch. Você foi muito assertiva e intuitiva na sua pergunta. Eu gosto porque a gente trabalha com o raciocínio rápido. Eu trabalho muito isso, inclusive nos meus cursos. Eu dou aula de improviso também. Então, eu gosto muito do raciocínio rápido, da piada inteligente. E para você ser comediante, eu vou sempre citar o Chico Anísio, o comediante ele é, acima de tudo, um observador inteligente. O comediante não pode achar que o público dele é um público burro. Porque a partir do momento que ele acha que o público dele é um público burro, é o primeiro passo para o fracasso. Então, eu gosto de piadas inteligentes, de abordagens inteligentes. Não gosto de sublinhar piada. O que seria sublinhar piada, André? É explicar a piada. A piada, ela tem que chegar até você e causar identificação pelo contexto geral. Então, o Ser fácil roteiro... de entendimento, né? Desculpa, ser fácil de entendimento. Todo mundo tem que entender, não tem que ficar raciocinando. Não é que todo mundo tenha que entender, Liz. Porque vai ter gente que não vai entender mesmo. Mas não é que tem essa obrigação de entender. Mas quem entendeu, vai entender sem ter que sublinhar. Sem ter que explicar. Olha, isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Entendeu? Não vai precisar. E a gente ter a audácia ou a prepotência de achar que todo mundo vai entender, que todo mundo vai achar engraçado, que todo mundo vai amar, né? nem começa. Porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas eu gosto muito desse estilo. Eu gosto desse humor, como eu te falei, inteligente, rápido, né? De coisas do cotidiano que traz a identificação muito mais rápida. Mas, obviamente, eu, enquanto roteirista, eu tenho que estar aberto às outras frentes, né? Mas a minha preferência, respondendo a tua pergunta, é sim por esse estilo. Entendi. Então, fala agora como é que está esse convite para o Cine Hollywood. Você vai participar da terceira temporada do Cine Hollywood. Então, não é essa temporada que está no ar. Não. Atualmente, o Cine Hollywood está no ar com a segunda temporada. Que, inclusive, as gravações já se encerraram da segunda temporada, já tem um tempo. Já foram todas encerradas, tá? E vamos começar, já começou, na verdade, as gravações da terceira temporada, que só vai ao ar na grade da Globo, na grade aberta da Globo, ano que vem. Então, eu estou na terceira temporada do Cine Hollywood. Não é nessa que está no ar, galera. Então, não adianta, assistam, porque está muito boa, mas não adianta tentar assistir para me ver, porque eu ainda não vou estar nela, vou estar na próxima. E o Cilada, as gravações se encerram mês que vem, dia, se não me engano, dia 19, é onde se encerra as gravações de Cilada, e aí começa todo o processo de pós, que a gente chama, que é a edição, que é o que dá muito trabalho, dá mais trabalho do que gravar. Editar dá mais trabalho do que gravar. Então, editar tudo, todas as cenas, todas as esquetes, o que foi gravado em chroma key, colocar o cenário no chroma key, enfim, começa a trabalheira da edição, da pós, que a gente chama. Só que Cilada não vai ser para a grade aberta da Globo. Cilada vai ser para o canal Multishow, tá? Então, deixar bem claro também que vai entrar ano que vem na grade do Multishow, assim como o Cine Hollywood vai entrar ano que vem na grade aberta da Globo. Vocês gravaram essa temporada do Cine Hollywood aonde? Nos estúdios aqui? Ou você chegou aí ao Nordeste? A da terceira temporada, você está falando? Isso, a terceira temporada que você gravou. A gente está em processo ainda. Minha previsão de gravação é até novembro. Vocês estão gravando aqui no Rio? A gente está gravando aqui no Rio, mas dependendo de como for abordado, porque a gente não tem acesso a tudo que vai ser gravado.
A gente vai tendo acesso aos Aos poucos. poucos. Então a gente não sabe o que é que tem lá na frente. De repente, se precisar de algo que seja externa, e esse externa não comporte na cidade cenográfica, aí sim a equipe é deslocada para o Ceará, aonde está sendo onde foi gravado algumas cenas dessa segunda temporada também, em Quixadá, que é uma cidade do interior do Ceará. Inclusive já foi gravado filmes lá, uma cidade que tem um apelo do audiovisual muito grande. Tem um filme dos Trapalhões, vou entregar a minha idade aqui, já entreguei, que foi gravado lá, que foi O Mágico de Oroz, parodiando o Mágico de Oz. Então, o Mágico de Oroz foi gravado em Quixadá, às margens desse açude da cidade, que é o açude de Oroz. Então, como eu não sei o que é que vai ter lá na frente, eu não posso te afirmar se a gente vai gravar tudo aqui no Rio ou se vai ter esse deslocamento até Quixadá. Tá. Não tem, olha, não fica preocupado não, que eu também sou dessa sua época aí também. Entendeu? Eu lembro de tudo isso, infelizmente. Mas você pode falar sobre o personagem? Do Cilada. O Cilada, ele sempre. O Cilada, o que eu lembro que era. Eu assistia, eu gosto, inclusive eu vi o filme também, que foi lançado em 2011, Cilada.com. Era sempre o Bruno Mazzeo com mais uma pessoa, né? Que era ele mais elenco fixo, ele mais uma atriz mulher, que era a. Ai, agora sumiu o nome dela. Renata Castro Barbosa e Débora Lan também participou. Isso lá atrás, 2005 até 2009. Então eles ficaram, esse tempo todo não teve mais o Cilada na TV, né, no Multishow, né? Vai estar voltando agora depois do quê? De mais de 10 anos. Então eles vão aumentar os personagens, não vai ser voltado para um casal, porque era sempre situações bobas, corriqueiras, que se tornavam uns problemas assim absurdos, né? Então, esse formato novo do Cilada, não sei nem se posso colocar como novo, ele vai ser um pouco diferente desse formato mais antigo. Então, assim, obviamente, o Bruno, né? O Bruno Mazzeo, tá, gente? O Bruno, ele é o grande fio condutor de tudo, até porque é um projeto idealizado por ele, roteirizado por ele, enfim. Mas tem essas... Porque são esquetes, na verdade. O Cilada não é uma história com começo, meio e fim. Cada episódio são histórias diferentes, com personagens diferentes. Então não vai ficar só naquela pegada do casal. Vão ter, porque eu não posso falar muito ainda, mas vão ter esquetes no meio da guerra, um exemplo, e o esquetes, ele, sei lá, tendo o carro rebocado pelo Detran. Então, assim, não tem muito uma linha a ser seguida. Vai ser realmente, a proposta vai ser essa, de esquetes soltas, aonde se vai passear por vários universos, os universos possíveis e imagináveis que podem ser explorados através do humor, através dessa linguagem que o Bruno criou, né? Dessa proposta do Cilada. E o Cine Hollywood, você pode falar também um pouco sobre o personagem? Porque esse já tem... a gente está vendo agora na segunda temporada, esses personagens são fixos, né? São fixos. Então, na terceira vai aumentar o número de personagens. Então, para quem assistiu a primeira temporada e está assistindo a segunda, os personagens fixos, eles são muito pontuais. Na atual temporada, o personagem fixo é o personagem do Edmilson, do Haroldo, do Matheus, da Heloísa, né? Chegou no início da temporada a personagem da Francisca, que está fazendo casal com o Francis Gleidson, enfim. E tem os moradores fixos de Pitombas, que é a cidade fictícia. Então tem o padre, que o padre vai estar, tem o delegado que vai estar, tem o dono da birosca que vai estar. Porém, tem esses outros personagens que vão chegar para compor essa história. E já tiveram alguns que já passaram por essa temporada,
né? E a terceira temporada vai manter essa mesma forma. Provavelmente vai mudar também alguns dos personagens fixos atuais. Nem todos, já vou dando um spoiler aqui. Não sei nem se eu posso, mas eu vou dar. Nem todos os personagens dessa temporada atual de Cine Hollywood vão permanecer, os fixos. Alguns vão sumir e outros vão chegar. E sobre o meu personagem, o que eu posso dizer é que ele vai ser um vilão. Mas vilão de comédia vocês sabem como é, né? Então ele vai ser um bad boy. Inclusive, vou dar outro spoiler para vocês. Gente, esse meu visual aqui, não é que o André usa isso na vida, não, tá? Isso aqui também é por conta da personagem. Voltei a usar brinco, que eu não usava há muito tempo. E é de verdade, tá, gente? Eu tenho a orelha furada. Esse bigode estiloso também. Então, isso aqui é para compor a personagem, tá? Então, o que eu posso falar, por hora, é isso. Que eu vou fazer um vilão, vou levar muita confusão para a cidade de Pitombas e que vai ser bem engraçado. É o que eu posso adiantar por enquanto. E como é que está sendo gravar? Eu perguntei, né, onde vocês estavam gravando, você falou aqui no Rio, mas como é que está sendo no sentido assim... Vai ser bem interessante estar convivendo com o Matheus Nastergalli, Heloísa Périssé, entre vários, né, atores, né? Como é que está sendo gravar com essas pessoas? Então, eu não tive contato ainda de gravar, né? É como eu te falei, eu não sei se lá na frente a gente vai ter cena cruzada. Mas eu não tive ainda essa oportunidade de estar gravando com o Matheus, nem com a Heloísa. Então, tô nessa expectativa, se vai rolar ou não. O meu contato é muito mais com o Edmilson, né, que é meu conterrâneo, lá do Ceará, lá de Fortaleza. E, independente disso, é muito legal você estar contracenando, estar convivendo, por mais que às vezes vocês nem venham a contracenar, mas só de você estar participando do mesmo projeto que aquela pessoa está, é altamente gratificante, né? Engrandecedor. Eu já participei de algumas novelas com monstros da teledramaturgia que eu não contracenei com eles, mas que a gente tinha camarim junto, que a gente conversava, que a gente se esbarrava nos corredores. E é algo enriquecedor também, esse bate-papo de camarim, esse bate-papo de bastidor. Então, é muito legal estar tendo convívio com eles. São pessoas muito generosas, pessoas com um coração imenso, pessoas que te abraçam, que te acolhem, te deixam à vontade para você conseguir executar o teu melhor dentro daquela proposta. Até porque eu dando o meu melhor vai ser o melhor para todo mundo. Então não tem essa vaidade já, não vou fazer o meu, você faz o seu, não. A gente tem que ter essa consciência, esse profissionalismo de que se eu estou contracenando com você, eu quero mais é que você arrebente. Porque se você arrebentar, a nossa cena vai ser muito boa. Então vai ser bom para mim também, como vai ser bom para o produto, seja novela, seja série, seja filme. Então eu não quero aparecer mais do que você. Eu quero que a nossa cena seja boa. E o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E é o que essa galera faz. Então, é muito, muito legal o clima e muito, muito gratificante. E, bom, ainda no Cine Hollywood, eu não quero me denunciar muito, né? Mas ele tem já me denunciando, o Cine Hollywood ele me parece uma paródia um pouco do Bem Amado, né? Aquela coisa, você lembra? Quer dizer, nós éramos bem pequenos. Eu comecei muito mal essa pergunta, né? Me Não, denunciando. Eu comecei muito mal para mim mesma, mas tudo bem. Mas não parece uma paródia do... Me soa um pouco uma paródia do Bem Amado, né? E o personagem do Matheus Nastergalli me soa um Odorico Paraguaçu bem mais atrapalhado, né? E eu tô falando porque são obras... O Bem Amado até hoje é uma referência, né? De humor e de crítica. E o Cine Hollywood também traz essa sátira, essa crítica à política, ao machismo, a coisas que, enfim, discussões, né, sobre corrupção.
o político que é corrupto, o político que tem aquele estilo meio 171, e tudo meio que e tudo ambientado. Eu ainda perguntando se vocês viram na Globoplay. Não sei se vai passar na Globoplay. Globoplay e o Cilada vai estar na Globoplay também? Então, só respondendo essa pergunta antes que você conclua o teu raciocínio. A maioria dos produtos que vão para a grade aberta da Globo depois são disponibilizados no Globoplay para quem é assinante. Eu não sei se o Cilada vai, mas como é um produto da emissora, porque o canal Multishow pertence à Globo, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas não estou te garantindo nada, mas eu acredito que sim. Então, voltando. Como é que você vê essa questão? Você percebe alguma semelhança com políticos atualmente, com situações em que nós vivemos, né? O Cine Hollywood, com situações em que nós vivemos, com políticos, sem dar nomes a políticos, não estou falando especificamente de ninguém, mas tudo de uma forma muito uma sátira, né, ambientada na década de 70, mas essas discussões, a gente vê que são discutidas atualmente. Você vê semelhança? A ideia, você sente como ator e gravando que a ideia era essa, discutir essas pautas ainda presentes, né, isso em 2022? Corrupção, machismo, entre várias outras, né? Então, foram várias perguntas dentro de uma pergunta. Isso. Vamos começar lá por trás. Ainda bem que eu sou ator, que eu decoro as coisas. A questão do parecer uma paródia do Bem Amado, que você falou, né? Do Dorico Paraguaçu, Pararapapá. Eu acho que a referência pode até lembrar, mas e eu não vou bater martelo aqui primeiro porque eu não sou roteirista, então não tem como eu bater o martelo. Aqui é um completo achismo do André, tá? Deixar claro isso também. Mas assim, enquanto nordestino, eu vou trazer aqui uma outra visão. Apesar de eu ter vindo para cá muito novo, mas eu todo ano estou voltando para o meu Ceará, a passeio, enfim, a trabalho. E isso que acontece, obviamente, com uma lente de aumento, né, com uma comicidade muito mais amplificada em Cine Hollywood, é o que acontece no interior do Ceará. Ainda o coronelismo, ainda tem isso até hoje, entendeu? Do prefeito, que é o coroné da cidade, é o coroné da região. Então, isso que eu vejo muito mais como um regionalismo do que como uma paródia em cima de alguma obra que já aconteceu. E o Bem Amado trouxe exatamente esse regionalismo, né? Que vem, se você pegar a maioria das novelas onde ela é ambientada no Nordeste e tenha esse lado da comicidade mais aflorado, você vai ver muita semelhança, porque é a regionalidade, então não tem como fugir muito disso. Você pega até o próprio Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, aonde tinha a corrupção não política, de político, mas a corrupção política da igreja. Né? Onde o padre, o bispo, o sacristão queriam dinheiro para fazer casamento, para enterrar o cachorro em latim, enfim. Então, é o regionalismo. Né? Então, eu não vejo muito como sendo uma paródia por conta disso. E voltando agora para outra pergunta. Como você bem colocou, é ambientada na década de 70, essa segunda temporada, tá? De Cine Hollywood. E, infelizmente, tudo que está sendo abordado lá acontecia na década de 70, como acontecia na de 80, como na de 90, como de 2000, como agora. Então, assim, infelizmente, a nossa visão e posicionamento político não mudou muito de lá para cá. Então, é algo, né, de época, porém contemporâneo. Então, eu vejo ainda tudo que está sendo colocado como algo contemporâneo, por mais que seja uma obra ambientada na década de 70. E eu, enquanto ator, apegado da terceira temporada,
não está focando muito nesse lado político como a segunda temporada está focando. Né? O Matheus é o ex-prefeito casado com a atual prefeita, que é a Heloísa. Então já tem uma briga de ego, né? Que aí entra um pouco do machismo, que ele não quer ser diminuído, então ele tenta dar pitaco nas decisões dela, mas ela é uma mulher à frente do seu tempo, né? Que não, ela que bate o pé, ela que peita tudo e ela que é a prefeita. Então, isso eu acho que é uma sacada muito legal, porque talvez na década de 70 essa realidade fosse muito distante. E é ela que manda na relação também, né? Eu tô falando como espectadora, porque quem assiste, né? Eu tô falando agora da impressão, do sentimento do espectador. Não sei se todo mundo tem esse sentimento, né? Quando você assiste, você vê uma obra ambientada na década de 70, mas com uma cara muito atual. Sim. E a gente percebe assim que é ela que manda na relação. É ela que é o lado mais masculino, yang da relação, né? Ela é o alfa, ela é o alfa. Ela é o alfa da relação. É bem interessante, eu gosto muito, particularmente eu gosto bastante. Gente, alguém mais quer deixar alguma pergunta? André, eu também não quero tomar muito o seu tempo, não. Então, tranquilo. Reservei para você aqui. Fica tranquilo. Eu quero Sigamos. também que as pessoas participem, né? Podem fazer perguntas, gente. Querem receita de bolo? Como é que se faz uma tapioca? Um baião de dois? Pode perguntar. Eu vou fazer uma pergunta que não era... Você Vamos fugir do protocolo. Fugindo do protocolo, vai lá. protocolo. Você falou agora de comida. É um assunto que você normalmente come assim as comidas nordestinas ou você você faz aquele estilo mais... Eu gosto mais de uma comida fit, porque você faz academia, né? Você é todo fitness. Calma aí. Você falou comigo que você estava na academia. Estava na academia. Você come essas comidas assim, que eu gosto, mas são comidas mais temperadas, mais pesadas, ou você é fitness? Ou você come um franguinho grelhado com um alface, com arrozinho? Então, vou te falar uma frase que eu falo para todo mundo. Eu malho para comer. Mas é óbvio que eu cuido da minha alimentação, até porque, dependendo do papel que você faça, você tem que manter um biotipo do começo ao fim. Então, a gente tem que ter essa disciplina. Mas eu como de tudo, Liz. E eu faço a comida, tá? Eu faço um baião de dois. Se eu quiser, eu faço uma rabada cearense, que é diferente da rabada carioca. Não leva agrião, leva outras coisas. Eu como minha tapioca, eu como meu cuscuz. Eu faço, eu gosto muito. Agora, quando eu não quero cozinhar, quando eu estou com preguiça, e aí eu quero comer algo que, de repente, me dê muito trabalho da culinária nordestina, aí geralmente eu vou para a Feira de São Cristóvão, que aí eu me sinto em casa, danço um forró pé de serra, como um baião, vou falar um prato que algumas pessoas torcem o nariz, sem nunca ter nem experimentado, a famosa buchada de bode. Então, acho que o nome não é muito comercial. Aí eu vou dizer, não, você fecha a cara. Aí eu pergunto geralmente quando a pessoa fecha a cara, você já comeu? Não. Eu falei, como é que você está dizendo que é ruim? Então, assim, eu gosto muito dessa comida. É realmente uma comida pesada para quem não está acostumado, né? Dá aquela lombeira depois que você come, você quer uma rede, você quer deitar. Mas eu gosto muito dessas comidas e, obviamente, não como todo dia, até pela dificuldade que é de fazer ou de encontrar. Mas, assim, sempre que tem uma oportunidade, eu, como bom cearense, caio para dentro. Você também... Bom, eu também adoro comer, gente. Pode não parecer, mas você me parece que não tem que tem o biotipo magro, né? Que eu acho que também também é o meu caso. A gente pode comer o que for que não engorda. E eu tô falando assim, eu como bastante, eu quero engordar e é difícil. Eu não, meu biotipo, se eu der mole, eu vou embora. Eu já pesei quase 100 quilos.
Que Eu isso? não sou um cara muito alto, eu tenho 1,75 m. Eu já pesei 98 quilos. Foi um período que eu comi demais, estava sedentário, enfim, engordei isso tudo. Hoje em dia, eu peso 73 quilos. Então, bota aí mais 20 quilos em cima de mim. É muita coisa. É muita É. coisa. E eu não, assim, se eu me descuidar, eu engordo. Eu tenho facilidade para engordar e tenho facilidade também para emagrecer. Então, pelo menos isso. E quando a gente passa dos 20 anos, né, o nosso metabolismo também dá uma desacelerada, a gente não pode dar mole. Por mais que nós tenhamos aí um biotipo que ajude um pouco, é bom não descuidar, não. Eu tô sempre atento aqui. E a gente nem está falando a questão de crítica à pessoa engordar, não. A questão é que você é artista e você usa o corpo, né? Com certeza, com certeza. Não tem nada a ver aqui com biotipo ou padrões de beleza. Padrões, não, não é Nada. padrão, mas também tem o gosto, né, particular da pessoa e a questão da saúde também. Você já teve que engordar para algum personagem? Em 2017, eu fiz a novela Pega Pega, novela das sete. Eu fiz o personagem Cabeleira, apesar de ser careca, mas o nome era exatamente para dar o contraponto. Eu fiz Eu o lembro. Cabeleira, que era um presidiário, né? O núcleo era eu, João Baldacerini e Luca Ribeiro. Então a gente era um núcleo cômico da novela e eu Que tive que roubou o engordar hotel. 7 quilos. E foi engordar, engordar. Não foi ganhar massa, não. Eu tive que engordar, literalmente engordar. Eu fiquei com barriguinha de choco, fiquei com peitinho, fiquei com o queixinho duplo, porque o personagem pedia. Eu era um presidiário que se comia muito mal dentro do presídio, exercício zero, então não tinha como ele estar sarado, né? Até porque não era o biotipo da personagem. Se eu fosse aquele presidiário marombeiro, era outra coisa. Como o meu personagem não tinha esse perfil, era o engraçado, o atrapalhado, então falaram, André, vamos engordar aí de 5 a 7 quilos. Eu engordei 7 quilos. Já para o Padilha eu tive que perder 5 quilos, porque eu estava eu estava praticamente como eu estou hoje, né? Eu ganhei massa de novo depois que terminou a novela. Mas falaram, André, década de 40, nenhum militar era carcaçudo desse jeito. Então, vamos ter que dar uma diminuída aí, até porque, todo mundo já deve ter ouvido isso, a tela te aumenta. Parece que você Uhum. é muito maior na tela do que você é pessoalmente. Então, a gente faz o teste de vídeo antes, realmente parecia, eu estava parecendo o The Rock do Ceará. É o Vin Diesel de Fortaleza. Ele falou, não, vamos dar uma diminuída aí. Aí fiz o trabalho com um nutricionista, com um personal trainer, perdi o que eu tinha que perder, e aí fizemos o personagem. Mas agora eu já recuperei de novo. Falou que engorda 4 quilos, não é isso? A TV, Depende, a tela engorda. A é, impressão que engorda 4 quilos. depende do formato da filmagem, né? Depende do formato. A média é de que na televisão vai de 3 a 4. No cinema é de 4 a 5. O cinema ainda aumenta mais ainda, pelo formato. Mas é essa média aí, de 3 a 5 no geral. Maísa, um beijo, minha ex-aluna lá de São Paulo, atriz também. Isso, fala do curso. Você é professor, a gente não chegou a falar antes do curso, né? Você só mencionou que dava aula. Como é que é o seu curso? É um curso de formação para atores? Então, o Você meu falou que curso. na pandemia, Pode falar. perdão, na pandemia você deu aula. Você fez algo, você criou alguma plataforma online e está continuando presencial? Como é que é? Uma continuação a outro curso? Não está tendo presencial ainda não. Ainda estou na parte do online, do EAD, até por conta também dos meus outros compromissos. Então não tem como. E como eu tenho muito aluno fora do Rio, a Maísa é uma que mora em São Paulo, fora outros que entraram aqui de Salvador, que eu vi, enfim, de Pernambuco, de Curitiba. Então eu continuo dando curso de maneira remota, né, por EAD. E o meu curso ele é muito de preparação para
ator e atriz, né? Na verdade, eu tenho alguns módulos. Esse que eu estou falando agora para você é de preparação para o ator e para a atriz que quer realmente entrar na carreira. Aí eu dou a base teatral e a gente começa a fazer a migração para a TV e para o cinema. Até porque são interpretações completamente diferentes uma das outras. Às vezes a pessoa que é leiga acha que não, ator e é tudo igual. Não, não é. O teatro ele é maior, ele exige mais, ele exige preenchimento cênico, expansão. O audiovisual já não requer muito isso, porque você já está enquadrado, você já está em close. Então os movimentos são menores, a impostação de voz é menor, o volume de voz é menor, as reações são mais contidas. Então, assim, eu dou essa base para esses atores. E eu tenho outros cursos também. Eu tenho um curso de roteiro, eu tenho um curso de criação de personagem, como criar uma personagem, principalmente voltado para o universo do humor, como fazer um roteiro para esquete, fazer um roteiro para peça. Então, eu tenho vários núcleos que vai de acordo com a necessidade de cada artista que queira, a gente o insere naquilo que vai ser melhor para ele. E também tenho mentoria. Também dou mentoria para aqueles que já estão no mercado e precisam de alguém para estar ajudando em algum momento no qual eles precisem ali de um apoio, de uma preparação um pouco mais acentuada, de algo mais específico. Então, trabalho também com mentoria de ator. Uhum. Deixa a divulgação do seu curso. Nossa, achei interessante, me interessou. O nome do curso, a divulgação, como é que as pessoas chegam até o seu curso? Então, tem no meu perfil, aqui no Instagram, é só você, de repente, chamar no direct, que aí já te encaminho. Tem o perfil do WhatsApp, é um perfil, é uma conta comercial, e lá, a partir do momento também que você entra, que você é colocado nesse perfil comercial, já vai todas as informações dos horários disponíveis, valores, os módulos, e aí o aluno ele vê o que ele está precisando no momento e a gente tenta encaixar aí nos horários que forem possíveis. Uhum. Você falou que são linguagens diferentes, né? Mas eu ouvia muito falar que o ator de teatro ele faz tudo. A pessoa que começa em televisão, não, ela tem que fazer o curso de teatro, mas o ator de teatro, ele pode fazer cinema, TV, que tudo ele se sai bem. Você acredita que, ou você acha, não, a pessoa tem que ter pelo menos uma base teórica, técnica, para conseguir abraçar todas essas linguagens? Então, Liz, como eu falei até no começo, para mim, o teatro é o berço do ator, é onde o ator nasce, é onde ele é forjado, é onde ele realmente vira ator, para mim. E eu concordo com isso que você trouxe agora, de que o ator de teatro ele faz qualquer coisa, faz. Porém, ele tem que saber que ele vai sofrer aí uma mudança. Ele vai ter uma metamorfosezinha aí que ele vai se sujeitar a isso. E ele, aí volta naquele assunto que eu comecei também com você, vai muito também do interesse do profissional. Eu acredito muito que a gente sempre tem que procurar nos embasarmos naquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, se eu estou saindo do teatro para uma obra audiovisual, seja ela na televisão ou no cinema, eu tenho que ter também noção da onde eu estou sendo inserido. Porque se eu chegar no cinema, na televisão, atuando como eu atual no teatro, não vai dar certo. Eu vou fazer olhão, bocão, gestual. No teatro fica lindo, maravilhoso. Agora na tela parece que eu sou um maluco. E vai muito também do diretor, né? O diretor, eu sou diretor. Então a gente sempre prefere pegar um ator expansivo e ir moldando ele para onde a gente quer, do que a gente pegar um ator muito intimista, muito introspectivo, para tentar esticar ele para chegar aonde a gente quer. Então, de repente, essa sua frase vai muito dentro desse meu raciocínio. É muito melhor
você trabalhar na televisão, no cinema, com alguém que vem do teatro, do que ao contrário. Do que trabalhar no teatro, alguém que não tem base teatral e veio do audiovisual. Você vai ter um trabalho do cão para botar aquela pessoa aonde ela tem que estar. Então, existe essa migração, né, do teatro para a TV, da TV para o cinema. E repito, são interpretações completamente diferentes. No teatro, você tem a resposta do público de imediato. O audiovisual é frio. Você contracena com câmera. Você não tem resposta imediata. A tua emoção, ela tem que vir de uma maneira muito mais concentrada, porque você não vai ter feedback de plateia. Você não vai ter energia de plateia. E quem é ator que pisa num palco sabe do que eu estou falando, dessa energia. E é energia mesmo, de você sentir na pele. Então tem um choro, um suspiro. E isso alimenta o ator e faz com que a cena dele renda ainda mais. Já na televisão não tem esse feedback. No máximo vai ter uma música de fundo para te ajudar ali a entrar na emoção, se o diretor for bonzinho. Se o diretor também não quiser, se vira, negão, porque tu é ator, tu tá aqui, tu tem que se virar com música ou sem música. Então, eu passo toda essa realidade para os meus alunos. Eu desmistifico tudo isso. Que é tudo lindo, maravilhoso, glamour, glamour, glamour. Chego, gravei, lindo, agora vou para uma festa tirar foto e dar autógrafo. Não. É uma profissão muito difícil, onde o glamour existe, mas é só a pontinha do iceberg. Daqui para baixo é trabalho, é dedicação, é abrir mão de um monte de coisa. De festa, de aniversário, enfim, para você ficar em casa estudando texto, trabalhando o teu personagem. Isso para quem quer atingir um grau de excelência dentro da tua área. Se você não quiser, você vai ficar ali no mediano, aí é a escolha de cada um. Como em todas as profissões, né? Quando a gente quer progredir na profissão, a gente tem que batalhar nessa profissão, né? Senão vai ficar no mediano. Você tem alguma técnica? Assim, você tem algum exercício, alguma como é que se fala? Superstição, alguma coisa assim? Ah, eu faço isso antes de começar a peça, sei lá, eu entrava com o pé direito, ou então faço uma oração, ou eu tenho uma técnica de respiração. Você tem alguma técnica que você utilize tanto no teatro? Você não está agora em cartaz, mas tanto no teatro, antes, né? Como na TV? Então, eu no teatro, eu até tenho. Eu costumo ficar completamente isolado. Eu não quero ninguém perto de mim. Não quero ninguém perto de mim, eu fico isolado, introspectando a personagem, controlando a minha respiração, diafragmal principalmente, oxigenando meu cérebro, e ali no meu momento, eu, no teatro. Na televisão, como o ritmo é muito... Às vezes você nem tem tempo para isso. Às vezes você está lá no camarim ou está no set esperando lá e tal, conversando, muita gente, equipe de 300 pessoas, dependendo da cena, e tá ali aquela muvuga e tal, o diretor grita lá da suíte, André, a cena, eu levanto e vou para a cena. Então, o audiovisual não te permite muito isso, não te dá tempo hábil para isso, né? Eu acredito que eu esteja falando aqui quase que de uma totalidade dos meus colegas atores e atrizes, porque eu convivo com eles. Então a gente tenta, às vezes, ter o nosso momento ali, mas às vezes não dá, vamos embora. Agora, no teatro é basicamente isso. Quando dá, quando eu estou gravando uma novela, um filme, eu também procuro. Obviamente depende muito da personagem, né? Eu procuro também ter esse momento meu, né, de introspectar, ficar quieto na minha. Não costumo fazer oração, só peço para que ocorra tudo bem, para que eu execute o meu melhor. É uma conversa entre o André e o André. Não chega a ser uma oração, mas é um papo que eu bato comigo mesmo. Vai lá, faz o tempo, já sabe o que é e vamos embora. Eu tenho noção de gravação de novela, né, programa, porque eu já fiz muito figuração, né? E até deixar assim como curiosidade aqui,
a entrevista contigo, mas eu estava pensando aqui, eu tenho uma noção de como é. Você está falando, eu estou prestando atenção, mas ela está vendo um filme na minha cabeça. De como é um set de filmagem, como é que é uma gravação externa. Então, essa coisa eu também tenho a noção, porque eu fiz figuração, já fiz um pouco de elenco de apoio também. E é loucura. Claro que assim, a gente tinha uma ideia, né, enquanto figurante, né, de que a gente estava naquela ponta que os artistas, os artistas, né, os escalados, eles tinham mais um cuidado, né? Mas eu sempre fui muito bem tratada. Muito, muito bem, não tenho nem o que dizer. E gostava muito. Ia muito para o Projac, fazia muita gravação externa. Nossa, fazia demais. Era bem interessante, era bem interessante, assim. A gente está falando do humor, né? Eu lembro que eu cheguei até a gravar, isso tem tempo também, vai ser outra denúncia agora. Caceta e Planeta. Cena Cara, como figurante de Cacete e Planeta, novela também. Então, essa noção, assim, é bem gostoso mesmo, né? E eu vi que já tinham figurantes, a gente estava falando essa discussão, né, sobre o que surgiu do DRT e tal, e eu via que já tinham figurantes naquela época, há muito tempo que eu não faço, que já tinham o DRT. E era uma luta para conseguir pegar um coadjuvante. Então, eu lembro, né, que muitas vezes a gente estava esperando para gravar e alguns conversavam comigo. Até hoje eu tenho contato com alguns, né? Apesar de já estarmos assim um pouco, né, já com uma certa idade, né? Então era uma batalha muito grande. E eles falavam, olha, eu consegui meu DRT, porque aí você conseguia juntar, trabalha aqui, trabalha ali, você juntava, faço curso, faço cal, faço não sei o quê, faço tablado, né? E era uma dificuldade para eles. E eu já naquela coisa de fazer jornalismo, né? Eu gosto de arte, cheguei a fazer curso de teatro também, fiz a Martins Pena, mas eu estava muito focando no jornalismo. Eu utilizava o teatro e a arte como uma forma de perder a timidez para o jornalismo. sim. Então, eu amo, né? Adorava participar, mas era mais como uma forma até terapêutica mesmo, né? Um curso, para mim, um aprimoramento. E eu via muita batalha dessas pessoas, que a gente estava quase. Houve uma época que eu ia várias vezes na semana gravar, e a luta dessas pessoas era muito grande para conseguir o DRT e para conseguir um lugar ao sol mesmo, né? Conseguiam um espaço. Alguns conseguiram, eu cheguei a ver até, poxa, esse daí conseguiu, já tá no coadjuvante, já está como uma figuração fixa, né? Já conseguiu um papel, mas é difícil, é difícil. Mas eu me divertia, olha, eu me divertia pra caramba. Eu gravei assim, eu lembro que eu estava falando, gravei poxa, Bussunda, olha o tempo. Já fiz um dublê, uma novela, esqueci o nome, tem tempo, de Adriana Esteves, que precisava fugir de algum lugar vestida de freira. Era alguma coisa assim, eu não me lembro o nome, isso tem muito tempo, tem bastante tempo. E eu acho que ela levava um tiro, era isso. Aí, e do nada, eu estava esperando para gravar e perguntaram assim, e precisavam de alguém. Foi muito assim, né, na correria. Eu não lembro direito se foi assim, 2001, alguma coisa assim. E me colocaram uma roupa, né, de freira e fingindo que estava dando tiro assim, você morre bem, então é você que vai fazer o dublê. E foi assim. E eu lembro várias outras gravações também, era bem interessante, assim. Tá vendo um filme aqui na minha cabeça, assim, bem legal, sabe? Você também falou que você tem várias histórias, até, assim, na sua trajetória, várias histórias de superação, né? Inclusive por ter vindo, né, do Ceará para cá, que você falou foi muita luta. Conta alguma história. Bem, são muitas. Eu acho que a principal dessas histórias de superação, foi a falta de apoio, né? Que poderia ter sido algo determinante para eu não ter vindo, para eu ter, sei lá, desistido do meu sonho, do meu objetivo, mas que eu vi mesmo assim. Então, a única pessoa que me apoiou na época foi minha mãe. Meu pai me apoiou, enfim, minha mãe foi a única que realmente me apoiou. E eu falo para todo mundo, inclusive nas palestras que eu dou.
Só existe uma pessoa que pode atrapalhar e fazer com que você não realize o teu objetivo, que se chama você. Não tem ninguém que tem esse poder a não ser você. Da mesma maneira que só tem uma pessoa que pode te colocar onde você quer chegar, que também é você. Então, a minha superação vai muito em cima disso. Eu cheguei aqui há 22 anos atrás, sem conhecer ninguém, sem ter parente, sem ser filho de ninguém famoso, enfim, eu cheguei aqui com um sonho, um garoto de 22 anos, meu filho mais velho tem 26, né? Então, eu vejo meu filho hoje, para mim é um garoto de 26 anos, eu era mais novo que ele ainda. E nessa batalha, e como eu falei aqui no começo, até respondendo a pergunta da sua mãe, fui atrás, corri atrás, em busca daquilo que eu queria. Trabalhei em companhias de teatro sem ganhar nada, para eu ter experiência de palco, para eu ter vivência de palco, para eu estar inserido no cenário teatral do Rio de Janeiro. Tive que trabalhar minha perda de sotaque, porque eu estava perdendo o trabalho. Isso é uma história interessante. Eu já estava fazendo trabalhos como ator, mas papéis muito pequenos. E sempre dentro do mesmo perfil. Porque eu tinha um sotaque muito carregado, muito forte, obviamente. E aí eu cheguei para uma produtora de elenco e falei, fulana, me fala uma coisa, eu sou mau ator? Ela, não, você é maravilhoso. Por que eu só faço sempre os mesmos papéis? Vocês me chamam para outra coisa. Aí ela falou, André, eu vou falar para você porque eu gosto muito de você e vou até te dar uma dica. O teu sotaque. Então, hoje em dia, graças a Deus, tem menos preconceito a respeito disso. Porque naquela época, não podia ter um médico no Rio de Janeiro cearense, na obra. O médico tinha que ser carioca. Como se não tivesse médicos nordestinos, como se não tivesse médicos gaúchos, como se não tivesse médicos paulistas aqui no Rio. O Rio é uma cidade plural, é uma cidade que abraça todo mundo. Então, aqui tem o Brasil todo, tem o mundo todo. E eu ficava me questionando, gente, mas por que não pode ter um médico cearense com sotaque? Por quê? Por que não pode ter um advogado com sotaque? Por que tem que ser tudo no carioquês? Então tinha muito essa xenofobia em cima do sotaque. Ainda existe, tá? Ainda existe. Mas bem menor do que antigamente. Então foi tudo superação. Eu tive que perder o sotaque para poder ganhar espaço, para poder ter acesso a outros papéis, a outros perfis. Inclusive, vou dar exemplo do meu último personagem, o Padilha. O Padilha era um sargento carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Estava à frente de um exército, né? Era o comandante daquele exército. E nesse mesmo núcleo tinha outros atores de outros estados que puderam falar com os seus sotaques regionais. Tem o Matheus, que fez o Bento, que é mineiro, não teve que puxar o S do carioca. Teve o Bruno, que fazia o Fonseca, que é pernambucano, não teve que forçar o sotaque carioca. E isso eu achei fantástico. Porque naquela época foram recrutados jovens do Brasil todo. Então não faria sentido todo mundo ser carioca ali. Então quem era de fora é com teu sotaque. Então eu achei bem bacana. E só finalizando essa questão aí da superação, isso foi uma das coisas, né? Ter que perder sotaque, ter que correr atrás, não ter apoio de ninguém, eu só ter apoio da minha mãe e acreditar em mim, acreditar no meu sonho, acreditar no meu potencial e ir em busca da oportunidade. Não esperar que a oportunidade chegue até mim. Porque muita gente fala assim, porque eu não tive a oportunidade. Vai em busca dela, cara. Não espera que a oportunidade bata na sua porta. Bate na porta da oportunidade. O não você já tem. Vai em busca do sim. Então, dentre tantas superações e tantas histórias, eu acho que essas são boas. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? A Vanessa está aqui, a Aninha chegou agora, Jaciara, uma amiga, também está aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, fiquem à vontade, tá? Onde é que eu corto meu cabelo, que shampoo eu uso. Podem perguntar que eu dou todas as dicas de beleza, como é que hidrata o cabelo para ficar assim igual o meu.
Você, você tá brincando, mas você, assim, quis ficar careca ou já era careca? Se eu mostrar uma foto minha alguns anos atrás, você vai falar que era peruca. Meu cabelo, eu não sei onde seu cabelo está nesse momento, qual a extensão dele. Não dá pra ver. Dá. O meu cabelo era maior do que o seu. Você era cabeludo? Rock and Muito roll? cabeludo. Inclusive, eu fiz em 2002, 2003, um filme chamado Maria, do padre Marcelo Rossi, que o Luiz Baricelli era Jesus e a Antonelli era Maria. Eu fiz o apóstolo Tiago com o meu cabelo. E eu tive que cortar para fazer o filme, porque ele estava muito grande. E na filmagem ele estava aqui. Ó. Deixa eu inclinar aqui um pouco. Estava mais ou menos por aqui. Mais ou menos do tamanho do seu. Fiz muitos trabalhos. Fiz Paixão de Cristo. Era Jesus Cristo com o meu cabelo. Fiz muita coisa com o meu cabelo. Bastante coisa com o meu cabelo. E aí, foi bom você ter tocado no assunto, porque o ator ele não pode ter o ator e a atriz. Né? O ator, quando eu falo, sem querer definir gênero. A gente não pode se prender à nossa estética. Se for para raspar cabelo, tem que raspar. Se for para deixar bigode estiloso, tem que deixar. Se for para botar brinco, tem que botar. Se for para talhar a sobrancelha, tem que talhar. Não tem essa. Então, assim, com o passar dos trabalhos, corta aqui, corta ali. Até que teve um dia que eu fui fazer um trabalho e falaram, André, a gente vai ter que raspar a sua cabeça. Eu falei, traz a máquina. Vamos embora. Não tem essa. E para o homem, talvez, seja um pouco mais fácil esse desapego, principalmente com o cabelo. Mas se você que vai assistir essa live, está assistindo, for mulher e quiser enveredar por essa vida, se prepare, porque você corre um risco também, dependendo do seu personagem, tem que raspar a cabeça. Vou dar exemplo de duas atrizes, que eu conheço as duas. Trabalhei com uma só. Camila Morgado, que está atualmente em Pantanal, fazendo a Irma, personagem Irma. Uma ruiva, linda, maravilhosa. Beijo, Camila. A Camila fez um filme chamado Olga, que ela fazia uma prisioneira, né, da época do Holocausto e tal. Ela ficou assim, igual o André, ó. Carequinha. Entrega da personagem. A personagem pedia. Os presos naquela época, tanto homem como mulher, tinham a cabeça raspada. Outra atriz maravilhosa também que eu ainda não tive o prazer de trabalhar, Carolina Dickmann. Quem assistiu Laços de Família lembra da Camila, filha da personagem que a Vera Fischer fazia. Uhum. A Camila teve leucemia, a personagem, e ela tem aquela clássica cena dela raspando a cabeça. Então, o raspar a cabeça não é um privilégio do ator. Pode ser que você, enquanto atriz, dependendo da sua personagem, você também tenha que rapar a careca. A galera falando aqui, ó. A sua mãe falou que exatamente, Olga Benário. Eu assisti no cinema. A Ana também falou que lembra da Carol Dickmann, na personagem da Camila. E é isso, e tantas outras. Sigourney Weaver, vamos falar agora de Hollywood, já raspou a cabeça 500 vezes, né? Para fazer filmes, enfim. Faz parte da profissão. Não ter apego ao seu corpo, seja para ganhar peso, que a gente já falou, seja para perder peso, seja para mudar o visual. A gente entrega o nosso corpo, a nossa voz para a personagem. Então, fique ciente que ser ator e ser atriz não é fácil. Olha, essa questão de cabelo já deu pano para manga, hein? Porque eu não vou falar nomes, mas já teve atriz aí. Eu não sei também se tudo que em alguns sites que é publicado, se aconteceu daquela forma mesmo, né? Mas o que sai é que a pessoa se negou a cortar e acabou não vai cortar. Eu entendo, é o que você falou, né? Então, por ser mulher, eu consigo entender um pouco, mas eu acho que é o que você disse. Se você opta por uma profissão, você entende que isso também não é só o glamour, isso também está dentro da profissão. Então, é o que eu te falei. O glamour é a pontinha do iceberg. Foi o que eu te falei.
E só reiterando o que você está falando, gente, a partir do momento, aquela velha frase, combinado não sai caro, que eu estou entrando para esse mundo, eu sei o que é, até porque está no contrato. É. Mudança, tá tudo no contrato, chegou a Liz lá no dia e falou, Liz, vamos raspar sua cabeça hoje. Não está no contrato, por que vai raspar? Não é assim também, gente. Mas está no contrato. E se está no contrato, se você não cumprir, é quebra de contrato. Você vai arcar com as consequências. E só dando uma pincelada no que você falou, óbvio que muita gente quer vender matéria, né? Quer vender isso. Mas existem sim colegas, mulheres, que já relutaram em mudar o visual e gerou problema sim. Eu entendo. Deve ser. A gente, né, começa. Eu já tive problema para o meu cabelo crescer, agora que eu vejo assim, agora ele tá grande, gente, agora eu não corto. Hoje mesmo eu falei para a cabeleireira, olha, agora até para tirar uma pontinha tá me dando tristeza. Ela falou, não, mas a ponta você vai ter que tirar. Para chegar até aqui foi uma luta. Mas que bom que você não é Mas eu... atriz então, hein? É verdade, é verdade. Mas também se eu optasse por ser atriz, aí eu saberia. O jornalista também, você está falando do contrato do ator, o do jornalista também vem a questão da insalubridade, vem tudo, tá tudo no contrato, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e se caso aconteça, então é chegar na hora. Claro que a gente tem que ter, eu falo o mínimo, mas deveria, desculpa, deveria ser o máximo, né, de segurança, né? Estrutura que muitas vezes você chega nas redações e não tem. Mas Exatamente. você sabe que nem com toda a estrutura, a estratégia, você chega na rua, e eu que já fiz muito jornalismo policial, né? Uma coisa que eu nunca nem pensava em fazer quando eu estava lá fazendo faculdade. O primeiro local que eu trabalhei foi produção cultural erudita. Quando eu falo produção cultural, era aquela produção cultural que eu mesma, enquanto jovenzinha, nem era uma consumidora, era música clássica. E eu achava assim, é isso que eu vou querer para minha vida inteira. Eu só vou querer trabalhar com artista, só vou querer trabalhar com. Eu dizia assim, eu quero trabalhar com gente cheirosa, com artista, tá só no meio das pré-estreias. E de repente eu caí no jornalismo policial. Algo que eu tinha medo até de fazer. Particularmente eu tinha medo. Eu era aquela pessoa assim que se tem uma briga ali, André, eu saia correndo. Eu não quero nem saber. Eu ficava apavorada de ver sangue. E fui fazendo, você vai acostumando, você vai acostumando. Depois eu tive a oportunidade de voltar a fazer comportamento, cultura, cobrir festival de cinema. Mas eu tive uma boa... Se for juntar, a minha experiência maior é onde eu não queria, que é o jornalismo policial. É onde eu nunca imaginei que eu iria atuar e que eu poderia, que eu saberia, que eu iria sobreviver também. Também tem isso. Então, assim, por mais que a gente pense, assim, tem toda a estratégia, tem toda aquela parte teórica, a técnica, mais ou menos, você sabe, chegou na hora H, tudo pode mudar, né? Eu Tudo tenho uma frase muito boa que eu costumo pode usar para tudo na modificar. vida. Sem ter Essa frase, imprevistos. essa frase que eu vou falar, eu acho que sintetiza tudo isso que você está falando. Na prática, a teoria é outra. Verdade. Simples assim. Simples assim. Gente, alguém tem uma pergunta? A gente já está aqui há 1h30. 1h30. Aqui tá muito legal, tá muito gostoso, mas eu vou te liberar. Se ninguém tiver pergunta, eu vou Paulo finalizar. Tefes entrou aqui também ator, fizemos um trabalho junto na concorrente alguns anos atrás. Paulinho também, excelente ator. Uma galera boa aqui, gente. Gente, para quem entrou, eu só falei no início. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Tem muita gente aqui que não me conhece. E eu agradeço todo mundo que está assistindo, até pessoas que o André convidou. Obrigada mesmo. Eu sou a Liz Fraga, sou jornalista, eu faço lives pelo meu Instagram. E são pessoas diversas, né? Não só artistas, não. Já na pandemia, o que eu chamei de médico, de terapeuta, a gente falou, né, de saúde, né, na pandemia, que eu chamava de terapeuta, de gente falando de saúde
mental, saúde emocional, que foi difícil, né? Eu fazia muita live sobre isso, para dar um apoio até emocional para todo mundo, e era também um apoio para mim. E já conversei com produtores artísticos também. Enfim, tô policial também. Há pouco tempo eu entrevistei um policial militar. Então, assim, entrevisto pessoas diversas, de quem quiser, até quem estiver aqui e tiver vontade de fazer uma live comigo, pode me chamar no Instagram, tá? No direct do Instagram, tá? Personalidades diversas. Não sigo, tem que ser só isso, é só arte, ou só saúde, ou só segurança. Não, pessoas diversas. Pessoas com histórias interessantes que podem edificar, né, a nossa vida, né? É isso, é Gente, isso. André, obrigada. Eu adorei conversar com você. Adorei, adorei demais, demais, demais. Eu também Você gostei é muito do papo. maravilhoso, adorei a conversa. Eu vou deixar salva, tá? Eu sempre deixo salva também, tá? E quando você quiser conversar comigo de novo, agora você me faz o convite, tá bom? Você está convidada a me Fechou. convidar, tá bom? Fechou. Tá fechado. Muito obrigada. Eu só vou sair porque 1h30 você tem que, né, descansar, porque você grava. Cheguei da academia, tô com a roupa da academia ainda. Mas tá bem, tá bonitão, tá bem. Obrigado. São seus olhos. Ah, meus olhos também, deixa pra lá, meus olhos também são bonitos. Não me engana, não, eu sou brincalhona pra caramba, tá? É aqui, eu digo assim, aqui é a minha casa, aqui eu não tô lá na redação que eu tenho que estar, sabe? Entrevisto, sim, claro, tem toda uma pesquisa. Sempre quando eu convido alguém, é bom até falar, porque tem colegas meus também da imprensa aqui, que isso aqui é uma pesquisa minha por conta própria. Eu convido a pessoa, eu começo a fazer uma pesquisa como se eu estivesse numa redação de jornalismo. O que eu fazia dentro da redação é o que eu faço na minha casa. Só que eu tenho que ter um cuidado maior, porque eu não tenho o respaldo de uma empresa, né? Então, tem sido muito gostoso. Eu comecei no início de 2020 e estou até agora e não vou parar. Está Eu vou sendo te até falar uma melhor. coisa, hein? Você fez o trabalho de casa certinho. Você puxou coisas aí que eu falei. Ela estudou direitinho aí. Mas eu estudo. Eu estudo. Tenho que estudar. Eu já entrevistei gente aqui, até engraçado, né? Uma vez entrevistei um colega de profissão sobre jornalismo esportivo. Eu nunca É trabalhei minha com área. esporte. É minha área. Ah, a gente não abordou isso. Você não falou. Eu falei, passou batido. Você trabalhou com jornalismo esportivo. Esportivo. Rádio e Ah, mas você... televisão. Aonde? Band. Na Band. Eu já trabalhei na Band. Com polícia, Trabalhei com né? Edilson Silva. Trabalhamos na CNT. Da CNT fomos para a Band. E aí eu tive que sair, né? Porque voltei para a Globo. Mas trabalhei na Band, tanto no rádio, ó, Band News, Band FM, Bradesco Caramba! Sport FM, tudo do Grupo Bandeirantes. E no programa Os Donos da Bola, eu cobri Copa do Mundo, para você ter ideia. Ao vivo, entrava ao vivo. Gente, que interessante. Que bom que eu falei agora, porque isso ia passar batido. A sua primeira formação foi o jornalismo ou o teatro? Física, eu sou físico. Que isso, André? Você não falou isso no início? Você não Físico. falou nem na conversa Eu prévia. esqueci. Eu esqueci, ó. A Leia lá de Niterói, beijo, sua linda, boa E se noite. ficar mais meia hora aqui conversando? Trabalhei, já prestei serviço a Petrobras, para você ter ideia. Bacia de Caramba! Campos, Reduc. Você ficava embarcado? Eu fazia visitação à plataforma e nas refinarias. Gente, mas de física, como é que a pessoa passa para a arte ou jornalismo? Tem tudo a Tô ver, cara. A confusa arte com agora. física. A física é uma arte. Dei aula, fui professor, mas é aquilo que eu te falei. Esse período que eu trabalhei era o período que eu ainda estava buscando me estabilizar aqui no Rio. Então eu tinha que ter uma fonte de renda.
Então, foi aonde eu consegui me manter até eu conseguir. Não tem muito tempo que eu trabalho que eu vivo só da arte, não, tá? Porque no Brasil é complicado. Eu estou É. vivendo só da arte, tem uns 7, 8 anos. Antes disso, eu tô aqui há 22. Antes disso, eu sempre tinha um trabalho paralelo. Dava aula, enfim, até eu conseguir me firmar, deixar o meu nome forte no mercado, e aí, opa, agora eu posso largar tudo de mão, que agora só aqui eu consigo. Então você fez física no Rio? Não, você Não, fez física no Ceará e veio para cá. fiz na Universidade Federal do Ceará, UFC. Tá, então você veio para trabalhar aqui, a princípio foi por causa do teatro ou por causa foi por causa Não, da eu vim para cá. Quando eu saí de lá, que eu fui motivo de para trabalhar chacota, na plataforma. não, isso foi depois. Quando eu saí de lá para vir para cá, que foi motivo de chacota, de parentes, de amigos, de todo mundo, que todo mundo falou que eu era maluco, eu saí de lá falando assim: estou indo para o Rio de Janeiro porque eu vou fazer novela na Globo. Todo mundo ria de mim e falava: vai lá então, maluco. O meu objetivo de sair de lá para vir para cá foi esse. Só que, para eu conseguir o que eu Hum, consegui, eu tinha que me manter. E aí, na época, eu estava com a mãe do meu filho, carioca, né? E o meu sogro tem uma empresa, não tinha, tem uma empresa que prestava serviço à Petrobras. Apareceu esse projeto, como ele sabia que eu tinha feito física, ele me colocou para ficar à frente do projeto junto com a equipe dele. Então tinha engenheiro químico, tinha engenheiro naval, e tinha que ter um físico, um biólogo, e eu entrei nessa. É e muita aí história para contar, Liz. é É muita muita história, história. tem que fazer mais outra. Tem que fazer mais outra. Tá, e Eu tinha você fez aí foi se dedicou ao teatro paralelo ou largou a plataforma? Não, paralelo, sempre paralelo. Como era Ah, um tá. projeto, era um projeto com tempo determinado, esse da Petrobras. Então acabou o projeto. Mas enquanto isso, eu estava aqui no paralelo. Entendi. Ia Gente, muito a tem que marcar. Macaé, Passeio de Campos, viajava toda hora. Aham. É Interessante, muita tem que coisa. marcar outra. É muita coisa. É muita Minha coisa. Se eu vida não é fosse um falar, filme. é, se eu não fosse falar que você falou, você estudou direitinho, que eu nunca fui tão boa assim com o jornalismo esportivo, porque não dá pra gente ser, né, saber tudo, né? Mas se tiver que fazer, faço. E eu falei com um colega meu assim, eu passei a noite inteira estudando para te entrevistar. Ele, o que é isso? Eu falei assim, eu passei a noite inteira estudando. Se você achou que o produto aqui tá legal, eu falei, você me entrevistou legal e tal, que ele é especialista, né, em jornalismo esportivo, ele trabalha na Rádio Tupi. Eu falei assim, tá, você tá vendo o agora, você não sabe o quanto que eu penei para chegar aqui, porque eu quis dizer assim, sou eu comigo mesma, não tenho uma produção, então eu tenho que sentar e estudar, e se for alguma coisa que eu não, um assunto que eu não domine, porque arte é um assunto até mais fácil, mas jornalismo esportivo não é tão fácil, então assim, para mim, né, é jornalismo, mas não é tão fácil você decorar a escalação de um time para chegar e falar alguma coisa. E estava na pandemia, falar da questão de Copa do Mundo, se vai ter Olimpíada, se vai ter isso. Então, assim, jogadores, né, atletas. Aí eu falei assim, se você achou que o produto tá legal, você não sabe quanto foi, o como foi para chegar até aqui para conseguir te entrevistar. Mas tá legal, tá legal. Tô Tá aqui com ótimo. você, tá maravilhoso e assim, a gente vai progredindo, né? Sozinho, mas vamos Com progredindo. certeza. Com Olha, muito certeza. obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Pelo convite, não, por ter aceito o meu convite. Muito Foi um obrigada. Pelo prazer. convite, não, por ter aceito o meu convite. Foi um prazer mais uma vez. Quero te agradecer pelo convite. Foi um bate-papo bem bacana, bem legal. Espero que tenha sido esclarecedor, principalmente para quem é da área, que tinha alguma dúvida sobre algum tema que a gente abordou aqui. E qualquer hora a gente volta aí para falar de mais coisas. Assunto é o que não falta. Verdade. Tá bom, gente. Obrigada para quem ficou até agora. Muito obrigada, tá? Beijo, beijo, André. Gente, boa noite. Obrigado, Muito gente. obrigada.
Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.